Então, gente, continuando aqui, estava falando aí da problema da escolha do consumidor e como melhorar a situação dele, né? E falei dos jeitos errados de tentar melhorar a situação do consumidor e jeito errado no sentido de que vai gerar consequências aí de comportamento aí, consequências adversas, né? Mas enfim, temos lá a escolha do consumidor e esse problema da escolha do consumidor ele tem algumas características matemáticas que são importantes, né? A gente tem que considerar, né? Então, algumas observações sobre a escolha do consumidor. De novo, ali a gente tem a nossa restrição orçamentária, um consumidor hipotético tem a sua restrição orçamentária, tem a sua curva de indiferença, são dois bens x e y, ou cesta de bens x e y, e tem a combinação ótima a ser adquirida de cada um dos dois bens, né? E aí duas observações básicas, né? Primeiro, a escolha ótima do consumidor deve estar ao longo da sua restrição orçamentária. Isso já era meio óbvio, né? Mas tem que ser chamada a atenção aqui, né? Se a curva de indiferença estivesse passando, cruzando a restrição orçamentária, né? Então haveria duas escolhas, né, na qual o consumidor iria gastar toda a sua renda, mas iria sobrar renda para ele, ele poderia realocar sua renda e alcançar uma curva de indiferença mais alta, né? E a curva de indiferença tem que pelo menos tocar a sua reta de restrição orçamentária, né? Então isso é uma coisa, a escolha ótima do consumidor deve estar ao longo da sua RO. Não pode estar abaixo, porque sobra renda, ele pode consumir mais, então ele vai alcançar uma curva de indiferença mais alta. E não pode estar acima, porque está fora do que ele é capaz de pagar. Isso é uma coisa. Outra coisa, a gente tem o quê? Que a taxa marginal de substituição deve ser igual aos preços relativos, né? A taxa marginal de substituição a gente já falou, tem que rever. Aí se você esqueceu, volte lá na aula, no vídeo específico, né? Essa é a razão de ser de ter vídeo aqui no YouTube, tá? Volte lá na aula. E a taxa marginal de substituição é quanto que o consumidor está disposto a variar no consumo de um bem, dado que varia outro, de forma que sua utilidade total não mude. A taxa marginal de substituição pode ser entendido como a inclinação da reta tangente à curva de indiferença em determinado ponto da curva de indiferença, tá? E diferentes pontos vão ter diferentes retas tangentes e inclinação dessas retas. E a TMS indica a inclinação dessa reta, pode ser entendida como a inclinação dessa reta. E a TMS, então, a taxa marginal de substituição, deve ser igual ao preço relativo. Os preços relativos a gente já viu, é a inclinação da restrição orçamentária. No caso dos bens X e Y, a gente tem que os preços relativos é o menos preço de X dividido pelo preço de Y. E a taxa marginal de substituição, a gente também já fez essa conta, volte na aula anterior, é igual ao negativo da razão das utilidades marginais, de X por Y, né? E na escolha ótima do consumidor, a gente tem que essas duas razões devem ser iguais. A taxa marginal de substituição do consumidor, a disposição dele a trocar um produto por outro de forma que sua satisfação total não mude, deve ser igual à taxa de troca que é cobrada no mercado pelos preços objetivos dos produtos, né? Então, isso está ocorrendo ali no ponto O. Mas, por exemplo, no ponto A, a gente tem o quê? Que a inclinação da reta tangente à curva de indiferença no ponto A, ela é maior, dado negativamente inclinado, né? Vamos dizer que no ponto O, os preços relativos de XY seja 1. Então, a inclinação da restrição orçamentária é menos 1, ficaria menos 1 dividido por 1, menos 1. Ali na cesta A inclinação da curva de indiferença é menos um valor quase próximo de zero, menos zero, vamos dizer. Não é menos zero, mas próximo de menos zero. É um número maior que menos 1, né? O que quer dizer isso ali nesse ponto A? A TMS ser, vamos dizer, quase menos zero.
significa dizer que no ponto A o consumidor tem uma disposição a abrir mão de muito pouco bem Y, tendo um monte a mais de bem X, de tal forma que sua satisfação total não mude, né? Ou seja, para esse consumidor o bem Y está caro e o bem X está muito barato, não vale quase nada em relação ao bem Y, né? Por quê? Porque ele já está no ponto A, ele estaria consumindo muito do bem X e pouco do Y. Então, para ele, na margem, a utilidade do bem Y é grande e a utilidade do bem X é pequena. Então, para ele, no ponto A, X vale pouco, Y vale muito. A disposição dele a trocar Y por X existe, só que ele vai estar disposto a entregar só um pouquinho de Y em troca de uma quantidade enorme de X. Mas no mercado ele não precisa fazer essa troca, né? Dados os preços de mercado, ele tem que trocar a taxa de 1 por 1. Mas a taxa de 1 por 1 no ponto A ele não está disposto a fazer. Eu quero entregar um Y em troca de 100x a mais. Ele abre mão de um Y tendo 100x a mais. Mas no mercado ele só pode trocar 1 por 1. Ele deixa de comprar um Y e pode comprar um X a mais. Sendo assim, para ele é pior o ponto A. É melhor ele sair do ponto A indo para o ponto O. Ele, em vez de entregar 100x por um Y, ele só vai entregar 1x por um Y. Está mais barato a troca em termos de X para Y, né? Embora eu já tinha dito, o ideal é pensar a troca sempre perdendo Y e conseguindo X. Mas no ponto A, ele quer entregar pouquinho de Y, tendo um montão a mais de X. No mercado, ele tem que entregar a taxa de 1 por 1, 1Y por 1X. Então, X está muito barato no ponto A. Para esse consumidor, é melhor ele sair do ponto A e ir para o ponto O. Tá? A cesta ótima. Isso é que significa dizer que a taxa marginal de substituição na escolha ótima tem que ser igual aos preços relativos. A situação contrária, né? Ali no ponto A, a taxa marginal de substituição é maior que os preços relativos, né? Então, para esse consumidor, vale a pena trocar X por Y, né? Ele está disposto a entregar 100 unidades de X em troca de um Y, mas no mercado ele não precisa entregar 100, ele só precisa entregar uma, digamos. Vale a pena fazer esse negócio? Vale. Eu te dou 100 unidades de X em troca de uma do Y. Eu estou disposto a fazer isso, só que eu vou negociar com você, você fala, não, me entrega um X que eu te dou um Y. Ah, claro, toma aqui um X e me dá um Y, vale muito a pena para mim, né? Então, enquanto a taxa marginal de substituição for maior que os preços relativos, vale a pena o consumidor sair do ponto A. Se ele estiver num ponto como o ponto A, vale a pena ele sair do ponto A em direção ao ponto O, né? E uma situação contrária ocorre no ponto B. No ponto B, a inclinação da reta tangente à curva de indiferença vai ser quase vertical, negativamente inclinada e quase vertical. Ou seja, a disposição do consumidor a trocar Y por X é grande em módulo, né? O consumidor no ponto B está disposto a entregar uma enorme quantidade do bem Y, que ele tem um monte, em troca de uma pequena quantidade do bem X, que ele tem um pouco. Esse consumidor está disposto a entregar 10 unidades do bem Y, recebendo só uma unidade do bem X. Só que, dados os preços de mercado, que são iguais, vamos dizer, então ele não precisa entregar 10 unidades de Y por uma de X. Ele só precisa entregar uma de Y por uma de X. Mas para fazer isso ele vai ter que sair do ponto B e ir para o ponto O, né? Então, tanto de um lado quanto de outro, se esteja no ponto A ou esteja no ponto B, nenhum dos dois otimiza a situação do consumidor. Em ambas as situações, ele converge para o ponto O, né? No qual ele vai alocar sua renda em certa proporção, de tal forma a consumir o X estrela e Y estrela, que eu não anotei no gráfico, mas é o que gera mais alto nível de satisfação, dado sua restrição orçamentária. Fazendo isso, o consumidor vai ter que, primeiro, escolher uma cesta que esteja ao longo do seu RO. Nessa cesta, a sua taxa marginal de substituição vai ser igual aos preços relativos. Ou, de uma forma mais intuitiva, se você tem uma disposição a trocar um bem por outro a uma taxa que é diferente da taxa que é dada pelos preços relativos, então, ou de uma forma ou de outra, vale a pena para você fazer negócio.
trocar um bem pelo outro. Você só vai parar de fazer negócio a hora que a sua disposição a trocar um bem pelo outro for igual ao custo de trocar um bem pelo outro no mercado, tá certo? Isso é o mais intuitivo que tem, né? Se fica confuso entender, você tem que parar, pensar e olhar o gráfico e tentar entender, tá? Mas pense no ponto B, que é mais fácil de repente. No ponto B, a gente tem que a taxa marginal de substituição desse consumidor é menor do que os preços relativos, né? Eu não anotei aí, mas o ponto B está na situação contrária ao ponto A, tá? Mas aquela expressão ali, que indica que a taxa marginal de substituição, que é dado pelo negativo das utilidades marginais do bem X sobre o bem Y, tem que ser igual aos preços relativos, onde os preços relativos é o menos preço de X sobre preço de Y, é uma equação importante, né? Primeiro, considerando X e Y, a gente tem essa situação aí. Mas se você considerasse mais bens ou mais cestas, X, Y, Z, W, aí é só você trocar ali apropriadamente, né? Se fosse W, Z e W, a taxa marginal de substituição de Z e W, se Z está no eixo vertical e W está no eixo horizontal, então a taxa marginal de substituição de Z por W seria menos utilidade marginal de W sobre utilidade marginal de Z, né? E estou dizendo isso por quê? Porque pode ter situações, no mundo real existe, mas pode ser que tenha problemas aqui, exercícios que a gente faça, né, e caia na prova, em que haja mais de dois bens, né? E aí você vai ter que achar a taxa marginal de substituição entre diferentes bens. No equilíbrio, essa expressão aí vale para todos os pares de bens, né? Mas considerando os bens x e y, a gente tem essa equação, né? E com base nessa equação, a gente tem o quê? Que para o consumidor otimizar a sua situação, ele tem que alocar a sua renda de tal forma que ele iguale sua taxa marginal de substituição aos preços relativos e ele gaste toda a sua renda. Mas então, só fazendo algebrismo aí, a gente tem o quê? Que na situação ótima, o consumidor otimizando a sua situação, caso ele otimize, a gente tem que ele vai estar obtendo, para todos os bens que ele consome, ele vai estar respeitando essa relação aí, né? Ele vai estar obtendo um nível de utilidade marginal por unidade de preço que é igual para todos os bens que ele consuma, né? Essa equação tem que ser entendida. A gente já tinha falado de utilidade e utilidade marginal. A utilidade é um conceito ordinal, não é cardinal, não é quantitativo. Essa conta aí é uma aproximação, né? Aquele valor ali de utilidade marginal não é uma unidade medida, já falamos sobre isso. Mas a intuição disso aí é dizer o quê? Que o consumidor que paga muito caro em determinado produto, vamos dizer, um carro e uma água. X é um carro, Y é um copo d'água. Se uma pessoa paga num carro aí 100 mil reais e num copo d'água ela paga R$1, é porque na margem o carro é a conta que eu estou falando, que tem que ser entendida, é só intuição isso. Essa conta não é para ser feita assim do jeito que eu estou fazendo, mas normalmente se faz principalmente para expor ideia. Um carro tem um preço de X, é 100 mil, o preço de Y é 1, é porque na margem o carro é 100 mil vezes mais útil do que o copo d'água, né? Mas foi o que eu falei, na medida que o consumidor vai consumindo, e a gente já viu, a utilidade da margem vai caindo, né? Então, se um consumidor em determinado momento está disposto a pagar 100 mil num carro, comprando esse carro, o próximo carro possivelmente na margem, em condições normais, a utilidade do carro já é menor e a disposição desse consumidor a pagar por esse carro também diminui. Mas na situação ótima, na escolha ótima, dado a cesta ótima de consumo do consumidor, a gente tem que essa relação aí vai estar sendo respeitada para todos os bens, né? Se o consumidor estiver numa situação que não respeite essa equação, o que acontece? Vamos dizer que, por um determinado consumidor hipotético, o carro e o copo d'água, na margem, gera a mesma utilidade, sendo que o preço do carro é 100 mil e o preço do copo d'água é 1.
que produto esse consumidor iria comprar? Será que ele iria comprar o carro? Certamente que não, né? Por quê? Porque em termos de utilidade, os dois são a mesma coisa, mas em termos de preço, o carro é 100 mil vezes mais caro. Se eu busco utilidade, então eu vou comprar um copo d'água, né? O exemplo é exagerado esse que eu estou dando, né? Mas a ideia seria, na medida em que você vai consumindo mais água, e não precisa consumir infinitas mais águas, na medida que você vai consumindo água, a utilidade na margem da água vai caindo e a sua disposição a pagar pela água também vai caindo. Você vai comprar o carro naquele exato momento em que a utilidade da água dividida pelo preço da água for igual à utilidade do carro dividido pelo preço do carro, né? Antes disso não vale a pena comprar carro, eu só vou beber água. Quando eu chegar nesse momento eu compro carro, né? E no ótimo todo mundo compra uma certa quantidade de diferentes bens respeitando essa expressão, tá? Aí você pensa, tenta entender aí o que eu falei, né? E tenta entender a equação, tá certo? Mas aí fica por aqui agora.